reforço importante para a rodada no Campeonato Brasileiro para ajudar o Vasco a vencer em São Januário pelo Campeonato Nacional e procura por jogadores importantes em cenário europeu. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu uma notícia bem animadora, principalmente para a próxima partida contra o Atlético Paranaense. O atacante Verratti, peça importante no time, está de volta aos treinos e pronto para voltar a campo. É claro que essa é uma informação que traz todo um ânimo para a equipe e torcida vascaína, que claro, buscam visualizar a equipe vencendo o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Verratti é um jogador muito importante no elenco do Vasco. Desde que chegou ao Cruz Maltino, sempre mostrou seu valor com gols decisivos e uma presença muito forte dentro de campo. A sua ausência já foi sentida no último compromisso do Vasco. Agora, a sua volta promete, claro, dar um novo gás ao ataque e principalmente a característica que ele sempre carregou durante essa passagem que ele vem realizando pela equipe do Vasco. O jogador tem uma volta muito significativa ao Vasco, principalmente pela chance do Cruz Maltino em ter de volta um jogador que entende o estilo de jogo da equipe. Já criou muitas conexões e principalmente consegue conhecer todos os movimentos e como se posicionar para receber os melhores passes e as melhores oportunidades dentro de campo. O time do Atlético Paranaense, claro, próximo adversário do Vasco, terá de se preocupar bastante, principalmente devido às características que Verratti carrega quando está presente dentro de campo defendendo a equipe do Vasco. É um atleta muito aguerrido e principalmente o seu jogo aéreo se torna um diferencial. Ele tem utilizado muito desse tipo de característica para conseguir se sobressair sobre seus adversários e conseguir contribuir com o Vasco, seja em gols, em assistências ou participando de maneira muito efetiva em jogadas que resultam em gols marcados para a equipe do Vasco nessa temporada atual de 2024. Claramente, para o técnico Rafael Paiva, ter Verratti novamente em campo é como ganhar uma nova opção tática muito importante. Vai poder escolher de começar como atacante no time titular ou usá-lo como uma peça para mudar o jogo no segundo tempo. Claro, é que devido à busca e principalmente a necessidade do Vasco em ter um resultado positivo, o jogador pode muito possivelmente já entrar como titular nesse compromisso contra a equipe do Atlético Paranaense. Mas obviamente tudo vai depender de suas condições físicas para que assim ele possa ter essa permissão de jogar mais tempo. Um jogador que gosta sempre de jogar jogos completos e principalmente se dedica muito em campo. Para o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro não, mas para a sequência da temporada o Vasco conseguirá ter um reforço muito brevemente. Trata-se do atacante chileno Jean Menezes, jogador chileno que chegará ao Vasco, atleta que já chegou ao Rio de Janeiro na madrugada da sexta-feira, trazendo consigo a expectativa, principalmente de conseguir contribuir com seu futebol no Vasco. Jogador que vem do Toluca, a equipe do México, onde ele conseguiu se destacar de maneira significativa, chamou a atenção da diretoria do Vasco, que agora buscou um negócio e permitiu com que o jogador pudesse estar mais próximo de vestir a camisa Cruz Maltina e mostrar principalmente as suas qualidades dentro de campo. O atacante chileno que tem características que podem ser bem importantes para a temporada, para o esquema tático do time de Rafael Paiva, principalmente pela sua velocidade, a sua característica de habilidade mais jogando pelos lados do campo e principalmente a forma como ele gosta de atacar os seus adversários, um atleta que tem uma determinada versatilidade que se torna outro ponto bem forte. Ele se mostrou disposto a jogar como o técnico precisar e seja pela direita ou pela esquerda, ele já confirmou estar flexível a essa tática e que principalmente ajudará o Vasco, a equipe que necessita sim de algumas referências pelos lados do campo. O Vasco e nesse momento tem um ataque bem limitado, principalmente se tratando de um assunto envolvendo o lado do campo, as pontas. O Cruz Maltino precisa sim de jogadores e Jean Menezes é o atleta que foi escolhido pela diretoria do Vasco para ser contratado nessa janela de transferências de meio de temporada, e agora apenas o torcedor vai visualizar com o tempo se esse jogador terá a capacidade plena de conseguir
contribuir com a equipe do Vasco dentro de campo, principalmente respeitando bastante a sua característica de jogar pelos lados do campo, emplacar muita velocidade e atuar junto ao apoio dos laterais. Ainda na real intenção de contratar um jogador que possa chegar para ajudar a defesa, 2 nomes chamam a atenção do Vasco e passaram a ser cogitados após algumas informações. Trata-se de Rafael Toloi e Rodrigo Guti, zagueiros brasileiros que atualmente jogam na Europa e que poderiam ser reforços para melhorar o desempenho da equipe no setor do campo na temporada de 2024. Rafael Toloi, jogador que tem 33 anos, traz consigo muito mais experiência do que, por exemplo, Rodrigo Guti. Atualmente, Rafael Toloi defende a Atalanta na Itália, conhece bem o futebol de alto nível na Itália e também é um jogador que, claro, teria todo o impacto que um jogador desse nível chegaria ao Vasco para ter liderança e principalmente conhecimento para conseguir organizar a defesa vascaíno. Por outro lado, temos também Rodrigo Guti, jogador que foi falado, tem apenas 23 anos, um atleta que defende o Fortuna Sittard da Holanda, um jogador que é bem mais jovem do que Toloi, obviamente, jogador que tem um potencial bem significativo, um atleta que tem uma visualização, projeção bem positiva e por isso também passou a interessar. A possível chegada de jogadores assim levantaria muitas questões em relação à possibilidade do Vasco de maneira financeira conseguir arcar com a contratação desses 2 jogadores. É claro, Rodrigo Guti, um jogador um pouco mais jovem, esse que tem uma projeção bem melhor no mercado europeu e principalmente tem um vínculo ainda longo em relação à sua atual equipe na Holanda, e já Rafael Toloi, um jogador bem mais vivido no cenário europeu e que teria, quem sabe, uma volta ao futebol brasileiro bem mais facilitada nesse período em que a equipe do Vasco tem procurado um jogador para ajudar a sua defesa na temporada de 2024. Tem tido muitas dificuldades, mas o Cruz Maltino tem continuado nessa busca por um jogador na defesa. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.